Olá, o meu nome é Renata Chaves e a convite da Jazan eu vou preparar algumas aulas muito especiais para você sobre confeitaria, onde você vai poder fazer e vender mesmo aí na sua casa e faturar uma renda extra ou mesmo ser a sua única fonte de renda. Então fiquem ligados aqui no canal da Jazan que sempre vai ter um conteúdo muito bom para quem quer começar a vender doces. E hoje a gente vai começar com um brigadeiro, um dos principais que está aí em tantas receitas. Eu vou te mostrar uma base de brigadeiro feita com Chocomais da Jazan e também todas as opções que você pode utilizar com os produtos deles também para vender aí. Então a gente vai ver que uma base a gente consegue transformar em vários sabores. Então, para começar a base do brigadeiro, a gente vai precisar de dois ingredientes principais: o leite condensado e o creme de leite. Na minha receita, eu prefiro usar o creme de leite como uma fonte de gordura. Isso vai deixar o brigadeiro mais cremoso, com uma textura mais gostosa e vai evitar, o uso de manteiga. Então, na minha receita, a gente não precisa. Testem aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse jeito que fica. Aqui eu estou utilizando o ao leite, mas você também pode utilizar o branco, o blend, o amargo. Cada um vai dar um sabor diferente ao seu brigadeiro e todos muito gostosos. E claro, vai poder utilizar essa base para vários sabores, como por exemplo, no branco você vai poder utilizar para leite em pó, para churros, para coco, então é uma infinidade de sabores que você vai conseguir com uma base só. Então eu vou começar abrindo a minha barra e vou cortar em pedacinhos para facilitar na hora de derreter na panela. E esse aqui é ótimo porque a rentabilidade dele é muito boa, então você não precisa de muito produto para fazer o seu brigadeiro. Então aqui a gente vai ter mais ou menos para uma receita 100 gramas, uma lata de leite condensado e mais 80 gramas de creme de leite. E agora a gente vai colocar tudo na panela antes de ir para o fogo. A gente vai misturar bem e depois a gente vai levar ao fogo. E agora a gente vai misturar bem para o creme de leite e o leite condensado se juntarem antes da gente levar para o fogo. Por quê? Se a gente colocar no fogo direto, ele já vai começar a cozinhar. Então a gente quer que cozinhe quando eles já estiverem bem homogeneizados. E é importante cortar em pedacinhos Chocomais, porque assim vai ficar mais fácil dele derreter. Sempre fogo médio ou alto. Por quê? O leite condensado, ele tem açúcar na sua composição, então se a gente deixar muito tempo ele ali no fogo baixo, ele vai se caramelizar. Então o brigadeiro não vai ficar cremoso, ele vai ficar um brigadeiro puxa. Outro fator também que deixa o brigadeiro cremoso é a gente utilizar a barra do Chocomais. Então aqui nesse ponto, todo o Chocomais já foi derretido. A gente fica mais um pouquinho aqui, até chegar no ponto Moisés. Eu vou mostrar pra vocês certinho qual ponto tirar pra enrolar. E por que ele chama Moisés também. E também é muito necessário que a sua panela, ela tenha um fundo triplo. E se tiver antiaderente, melhor ainda, porque vai fazer com que o brigadeiro não grude. E você precisa também mexer o tempo todo, porque isso vai fazer com que ele fique mais cremoso, não empelote. Aqui nesse ponto ele já começa a borbulhar. Então tá quase ficando bom. A gente continua mexendo bastante. Ó, aqui nesse ponto o brigadeiro ele já começa a querer desgrudar da panela. E tá quase indo pro nosso ponto, ó, tá vendo que quando eu puxo, ele se abre, mas o brigadeiro ainda volta, então precisa de um pouquinho mais para ser o ponto de enrolar. Esse daqui, para ser ponto de recheio, seria perfeito e a gente vai utilizar na nossa próxima aula. Olha como ele já tá super cremoso. Esse daqui é o ponto bloco, onde você levanta um pouco da massa do brigadeiro e ele cai assim, em blocos, e não se mistura com o restante. E aqui no ponto Moisés, onde você puxa no meio e ele demora para se unir ou não se une.
E agora, depois de pronto, uma técnica que eu gosto muito de usar é mexer bastante depois que você tirou do fogo. Então continua misturando para tirar qualquer gruminho que tenha. Depois de feito isso, eu vou colocar em uma vasilha. Pode ser de plástico, pode ser de vidro. Vou deixar esfriando um pouco em temperatura ambiente e depois levar para a geladeira. Então aqui, o que você pode fazer também? Colocar um plástico filme para não ter contato, não criar uma película. Deixar esfriando em temperatura ambiente e depois você coloca para a geladeira. E para enrolar o seu brigadeiro, quando ele está na textura certa, como eu ensinei para vocês, você nem precisa utilizar tanto desmoldante na sua mão, né? Alguma coisa que faça com que ele não grude. Então a otimização do seu tempo é muito mais fácil na hora que você for fazer receita, porque com uma mesma receita, com essa mesma base, só mudando os confeitos a gente consegue sabores diferentes, como por exemplo, usar os tubitos, o colorete mini ball, o colorete granulete, já muda completamente o seu brigadeiro. Então agora a gente vai falar um pouco sobre tamanhos que você pode utilizar na sua venda. O que eu recomendo? Quando for em cento de brigadeiros, né, que você vende numa quantidade maior, 100 brigadeiros, eles serem de 16 a 18 gramas. E também sobre os sabores, é que vocês viram que eu tenho essa infinidade de sabores. O que eu aconselho vocês? A colocarem até 4 sabores pelo cento. Por quê? Que assim o seu cliente vai ter essa gama maior de opções, assim ele vai poder provar vários do que você tem a oferecer e também é super tranquilo. Como eu mostrei, você pode utilizar a mesma base para fazer sabores diferentes, então você otimiza a sua produção. Outra forma muito bacana de vender é em caixinhas. Elas são presenteáveis e você pode vender o ano todo. Na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal e, claro, no dia a dia, porque sempre tem uma pessoa fazendo aniversário e é um presente ótimo. Então, para essas caixinhas de brigadeiro, eu aconselho ser de 20 a 23 gramas. E você também pode vender unitário. Sabe quando o seu cliente quer comprar só um brigadeiro para matar aquela vontade de doce? É bacana que eles sejam maior, para ele conseguir entender o custo-benefício. Os brigadeiros unitários, como você não ganha em quantidade, igual acontece no centro, você deve cobrar um pouco do valor maior. E aí, o brigadeiro também sendo maior, o seu cliente vai entender esse custo-benefício do que ele está levando. O seu brigadeiro, depois de enrolado, ele vale mais ou menos 1 a 2 dias guardado na geladeira. Você precisa se atentar que quando tá ventando muito, um clima mais friozinho, às vezes ele pode criar uma película de açúcar em volta, então ele dá uma cristalizada. Tem gente que pode gostar e gente que não pode gostar. Então o que eu aconselho? Sempre deixar a massa pronta e enrolar na hora que tiver pedidos de cento, de caixinha ou unitário. A massa pronta na geladeira, ela tem uma validade super boa de até 10 dias. Ou você também pode congelar essa massa por até 2 meses. Mas eu espero que usando o Chocomais e todos esses confeitos da Jazan, você nem precise esperar todo esse tempo de conservação na geladeira e venda muito. E agora a gente vai falar sobre o preço de venda. O que eu aconselho vocês quando vai vender por cento? O cento, como o brigadeiro é menor, eu já falei pra vocês, e também você vai lucrar em quantidade. Sempre ter uma base de quanto que o pessoal está vendendo na sua região, que a gente chama de preço de mercado, né, para não ficar muito alto e nem muito abaixo, e entender todos os seus custos, quanto você gastou com leite condensado, com creme de leite, com o Chocomais e com os confeitos, além de embalagens. E uma boa regra de utilizar isso é sempre multiplicar tudo que você utilizou por 3. Já no brigadeiro unitário, eu acho muito legal você vender de mais ou menos 2 até 5 reais, dependendo dos confeitos e dependendo do tamanho do seu brigadeiro. As caixinhas de brigadeiro seguem esse mesmo exemplo do unitário. Você não vai cobrar tão barato quanto o cento, mas não tão caro quanto o unitário. Então sempre ficar prestando muita atenção em quanto você utilizou, né, de embalagem, qual foi o custo da sua embalagem e quanto foi o custo de cada brigadeiro. Então, cada brigadeiro ali na embalagem da caixinha é legal cobrar mais ou menos R$ 1,80 a R$ 2,00 por brigadeiro. E daí você soma com quantas unidades vão na caixinha e com o seu preço final da embalagem. E assim você consegue chegar num preço bom para o seu cliente. Mas sempre bom lembrar de preço de mercado, nunca se esqueçam disso.
para ver quanto os seus concorrentes também estão cobrando, mas nunca esqueça os seus próprios custos. E aqui a gente tem várias opções de caixinha, então essa que já vem com os buraquinhos certos para você colocar o seu brigadeiro, que tem 6 unidades, e essa daqui que sai super, caixinha de 9. Então você sempre pode buscar embalagens novas, jeitos novos de colocar para venda. Aqui, como tem 9, eu tenho 9 sabores, eu vou mostrar para vocês como que fica. E aqui tá uma caixinha pronta, com preço sugerido de venda de mais ou menos R$25. E vende muito, gente. Todo mundo quer um brigadeirinho alguma hora do dia. Então essa foi a nossa primeira aula sobre brigadeiros, o faça e venda aí na sua casa com todos os produtos da Jazan. E fiquem ligados aqui no canal que teremos mais aulas em breve para vocês. Quem gostou, já curte, já segue o perfil da Jazan também. E comenta aqui embaixo quem fizer.